É, eu fiz uma coluna sobre isso no meu timão, ela entrou ontem, já tem muita gente visualizando, muita gente compensando, é, comentando, falando sobre ela. Para quem não viu, tá lá no meu timão, eu tenho uma coluna no meu timão semanal e eu falo sobre ela, eu quero que vocês depois possam ver, mas a gente vai falar muito sobre ela. O Corinthians tem 3 situações para serem resolvidas para poder tentar, no mínimo, equacionar ou chegar perto de uma equação nesse sentido do débito da Arena Corinthians. É o name rights, o acordo com a Caixa, o novo acordo com a Caixa de parcelamento e o acordo final com o Odebrecht. São essas 3 partes que precisam ser resolvidas agora para que pelo menos fique a quitação muito próxima de uma solução. Então, a situação do Corinthians é a seguinte, vamos lá, para a gente resumir. O Corinthians tem que acertar 3 pontas desse estádio, 3 pontas. A Caixa, a Odebrecht e o Name Rights. Vamos começar pela Odebrecht. O Corinthians tem uma dívida com a Odebrecht, tinha pelo menos. Essa dívida ela é dividida em 2 partes. O Corinthians já quitou a primeira parte dessa dívida com uma empresa da Odebrecht. O Corinthians já tem essa quitação na mão. Agora tem uma outra situação que está sendo conversada com uma possibilidade do Corinthians também quitar essa outra parte da Odebrecht. Isso está em recuperação judicial. Os acionistas vão se reunir até o final do mês, vai ter uma nova reunião, e o Corinthians, essa dívida do Corinthians, esse rescaldo de dívida pode ser colocado a fundo perdido. Ou sobrar um residual ali entre 100 milhões, 150, 170 milhões, mas essa no final seria a dívida total do Corinthians com a Odebrecht. O Corinthians vai tentar, inclusive, zerar nessa última conversa agora, dentro dessa recuperação judicial da Odebrecht, pode, inclusive, zerar essa situação. Então, essa é a primeira parte. Odebrecht dividida em 2 partes, mas podendo o Corinthians resolver essa parte da Odebrecht. Então, essa é a primeira parte, Odebrecht. O Corinthians aguarda essa última reunião da Odebrecht para resolver, ok? Essa é a primeira parte. Odebrecht dividido em 2 empresas, a primeira já a quitação resolvida, tudo certo, a quitação já está na mão do Corinthians, e a segunda parte ainda, a segunda empresa dentro da Odebrecht, com uma possibilidade até o final do mês de um acordo aí que pode até zerar a dívida, ao mesmo tempo ainda pode sobrar um residual. Como que seria zerado isso? Todos os CIDs foram repassados para a Odebrecht e mais uma obras não feitas no estádio, alguma coisa em torno de 200 milhões, por isso que a Odebrecht poderia resolver esta situação. Então, vamos lá, resolvemos, falamos aí um pouco do Odebrecht. A segunda parte é o acordo novo, vamos falar do name rights. Como o Gustavo Casé está dizendo, como outros estão dizendo, existem algumas possibilidades, como está sendo falado, a Amazon, a Neoquímica, que na verdade é a Hiperfarma, que também agora virou até era Hipermarcas, que virou Hiperfarma, e agora surge possibilidade com o Lauro Jardim, colunista do jornal o Globo, muito bem informado, da Magazine Luiza, tentar atravessar e fechar também o name rights da Arena Corinthians. Então, o Corinthians fecharia um name rights de 350 milhões, que seriam para 20 anos de contrato, mas a empresa se comprometaria a pagar em menos tempo, alguma coisa em torno de 10 anos, esses 350 milhões. Se forem 10 anos, numa conta de padaria, você divide por 12, nós estamos falando alguma coisa em torno de 30 milhões por ano, você divide ali por 12 meses, 3 milhões, 2 milhões e pouco ali, enfim, estou falando tudo por cima, sem fazer a conta. Sem dúvida nenhuma, você colocar aí na conta 1,5 milhão, 2 milhões, que seja, por mês, é muito importante. Você é um adicional muito grande mensal que o Corinthians, além de tudo, tem sua bilheteria, as propriedades cativas, camarotes, estacionamento, bares, restaurantes, acordos comerciais, shows do lado de fora. Então, assim, você tem ali a possibilidade grande com o name rights, de ajudar demais. Por mais que não seja um valor mensal tão robusto, mas ele é, sem dúvida nenhuma, um valor muito interessante que poderia ajudar demais. Então, essa é a segunda parte. Repetindo, Odebrecht, acordo final com Odebrecht a primeira, agora o name rights a segunda parte.
A terceira parte é o seu novo acordo com a Caixa Econômica Federal. E por que ele é muito importante e fundamental? Porque a parcela que o Corinthians pagava da Caixa é uma parcela muito alta. O Corinthians estava pagando alguma coisa em torno de 5 milhões e meio a 6 milhões de reais por mês para a Caixa. Não estava aguentando, porque você tem mais 2 milhões e alguma coisa, 2 milhões e 300 de manutenção, estava virando quase 8 milhões de reais por mês, o Corinthians não estava conseguindo. Então o Corinthians está tentando fazer um acordo com a Caixa para fazer um novo pagamento, uma parcela menor, um juros menor, e aí sim, fazendo esse acordo com a Caixa, diminui a parcela, ela se torna muito mais factível de você pagar. O Corinthians... a negociação neste momento está parada, a justiça está dizendo para o Corinthians e para a Caixa, tentem se resolver aí antes de eu entrar nessa história. O Corinthians e a Caixa pediram para que a justiça espere um pouco para que as partes tentem resolver. Isso está acontecendo, as partes estão conversando, o Corinthians está tentando diminuir tanto os juros quanto também o valor mensal da parcela. Isso é muito importante, repito, porque diminuir o valor da parcela, ele deixa de ser fundamental. O Corinthians arrecada na Arena alguma coisa em torno de 80 milhões bruto, você tira tudo aquilo que sai no bordelô de desconto, cai para 60 milhões mais ou menos, que seriam 40 milhões de bilheteria líquido, essa é a média, tá? É a média, 40 milhões líquido e 20 milhões de outras propriedades. O que seriam outras propriedades? Cativas, camarotes, estacionamentos, bares, restaurantes, a publicidade estática lá dos telões, do telão de LED, dos telões de LCD, os shows do lado de fora, os eventos, a universidade, a academia, todas as outras propriedades, enfim, tudo que gera na Arena dá mais ou menos 20 milhões de reais por ano, mais 40 milhões líquido de bilheteria. Então, são 60 milhões, você quebra por 12, você faz alguma coisa em torno de 5 milhões líquido. Se você tem uma parcela de 6 milhões da Caixa, só isso daí já vai faltar dinheiro, fora a manutenção de 2,3. Mas se você consegue, numa dessa, consegue fazer um acordo melhor com a Caixa e cai essa parcela para 2 milhões, 3 milhões, com mais 2 e alguma coisa de parcela de manutenção, você sim consegue fazer. Você quebra daí 5 milhões, mais o name rights, 1,5 que seja, você percebe que aí fica muito mais factível de você conseguir pagar o estádio.